Olá, técnicos e técnicas industriais do Rio Grande do Norte. Eu sou Rosana Ferreira e esse é mais um CRT-RN em Ação. Aqui comigo eu tenho a Marina Filgueira. É um prazer estar em mais um programa CRT-RN em Ação para trazer temas totalmente relevantes para você, técnico industrial do Rio Grande do Norte. E hoje, aqui comigo, hoje nós vamos falar sobre registro e cadastro. E aqui comigo, a assessora de registro e cadastro do CRT-RN, Sharon Bezerra. Olá, Sharon. Oi, Rosana. Oi, Marina. Tudo bem? Olá, técnico industrial. Hoje estou aqui para tirar todas as dúvidas sobre registro e cadastro. É isso mesmo. E aqui, hoje a gente vai tentar, assim, ao máximo, espremer, né, as dúvidas, né, espremer Sharon, e Sharon vai, pelo menos, esmiuçar um pouquinho, né? E eu quero começar perguntando, Sharon, de uma forma bem resumida, o que é que a assessora de registro e cadastro, o que é que ela faz? Bem, como assessora de registro e cadastro, eu fico dando assistência, auxiliando o pessoal do atendimento, que é quem está na linha de frente. Então, hoje nós temos Arthur, Anelisa e Luciana na linha de frente ali no atendimento. Eles são nossos agentes administrativos. E também tem a Alzira, que também nos auxilia com relação à pessoa jurídica. Então, eles, juntamente comigo, né, nós somos as pessoas que falam diretamente com o técnico e faz a parte de atendimento e de solicitação de registro, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E assim, Sharon, eu queria que você começasse, nós vamos passear um pouco pela questão da legislação, né? Até o técnico, ele acessa o site, dá entrada no registro, mas existe algumas etapas, né, que o técnico está lá esperando para ter o registro, mas existem algumas etapas até esse registro ele conseguir efetivamente esse registro. Queria que você falasse um pouquinho sobre as Existe também uma etapas. base legal para todo esse processo, Isso. né? Tem toda lá as regras que ele tem que seguir, tem toda uma legislação que ampara o processo de registro e cadastro no CRT, Isso, certo? exatamente. A gente vai fazer uma pequena apresentação aqui sobre isso. Existem, sim, alguns passos que devem ser realizados pela equipe que faz a análise dessas solicitações de registro. E também existe esse arcabouço legal no qual a gente se baseia para poder emitir o registro do profissional. Então, não é nada da nossa cabeça, digamos assim. Tudo a gente tem que seguir de acordo com as resoluções e as leis que nos orientam, né? Que vêm disciplinar a nossa atuação. Certo. Eu queria que você começasse falando um pouquinho a questão do decreto 90.922. Prontinho. Eu cheguei a fazer uma pequena apresentação aqui para ajudar os profissionais, né, a terem mais ou menos uma noção de qual seria o arcabouço legal. Obviamente, nós temos outras resoluções, outras leis que nos auxiliam, né, mas essas são as principais. Como a gente tem um tempo aqui um pouquinho reduzido, então eu trouxe as principais para que o técnico ele possa ter essa noção, essa ciência do que está amparando a atividade do técnico legalmente. E assim, o que você traz hoje é o que vocês mais utilizam nessa parte de No dia a registro e dia, cadastro, não é isso? exatamente. Uma outra coisa que eu só esqueci de falar rapidinho é com relação à assessoria de registro e cadastro, eu também dou um amparo junto à fiscalização. Então, a gente atua ali nas duas linhas de frente, né, que é no atendimento, auxiliando o pessoal do atendimento, que é maravilhoso, pessoal assim de excelência, e também o pessoal da fiscalização, que eu tenho os mesmos adjetivos, né, para falar sobre a fiscalização, tanto é que a gente, encontrando tanto trabalho, a gente vem sendo aí referência no Brasil inteiro. Né, em todo o Brasil. Então, aqui a gente tem a legislação do técnico industrial, a gente tem aqui o decreto 90.922, a lei 13.639, o catálogo dos técnicos industriais, a resolução 141 e a resolução 053. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, de forma sucinta, claro, para não prolongar muito, né? E aí, se o técnico tiver dúvida, no final a gente passa o nosso contato também.
O decreto 90.922, ele vem dispor sobre o exercício da profissão do técnico industrial. Então, ele diz que o profissional, para atuar na sua área, ele precisa estar devidamente registrado no conselho profissional da sua categoria, que no caso, desde 2018, se for um técnico industrial, claro, é com a gente, com o CFT, o sistema CFT e CRTs. Os profissionais de que trata este decreto só poderão exercer a sua atividade como técnico se estiverem devidamente registrados. Então, o profissional que fez o curso técnico e não fez o registro, ele não pode atuar na sua área, porque ele está atuando de forma ilegal. Então, isso denota exercício ilegal da profissão. Nesse caso, ele tem que terminou o curso técnico, vai atuar na área, solicita o registro conosco, a gente analisa a documentação, se tiver tudo ok, tudo correto, a gente emite o registro desse profissional. Isso já responde uma pergunta que a gente já fez aqui, eu acredito que Maurício ou foi a João, não lembro. Então, o registro profissional, ele é obrigatório, né, para a atuação do técnico. Então, não tem para onde correr. Exato. Se você está indo atuar na sua área, você precisa estar registrado no conselho. Exatamente. A gente precisa que os profissionais que estejam atuando, eles sejam profissionais de fato. Então, eles foram lá, eles fizeram o curso direitinho, eles passaram nas matérias, a instituição de ensino emitiu o diploma, a gente vai verificar se aquele diploma ele é verídico, se há autenticidade desse diploma, havendo, a gente emite o registro. Então, o técnico que hoje está atuando e tem lá a carteirinha dele do nosso sistema, ele é um técnico que, antes de ser emitida aquela carteirinha, ele já passou por todo um processo de análise da documentação. Então, a partir da hora que a sociedade, alguém contrata esse técnico que tem o registro, então ela está amparada, ela está segura, né? Porque ele passou por todas essas etapas, desde a qualificação até a etapa ter esse registro em mãos, Exatamente. Né? O técnico. E aí entra o trabalho da fiscalização do CRT, né? Isso. Eles vão a campo nas obras, nos festivais, nos eventos, para garantir que ali, naquele local, somente técnicos devidamente registrados estejam atuando. Exatamente. E para garantir a segurança da sociedade, que não tenha nenhum técnico ilegal ali atuando. Isso, exatamente. A fiscalização, ela atua também nesse sentido, né? De verificar se o técnico que está atuando, ele não está exercendo aquela atividade ilegalmente. Então, isso não vale só para o técnico, vale para empresas também. Se as empresas estão devidamente registradas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre o registro de empresas. Então, a gente atua nessas duas vertentes, né? Tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Ok. Além do decreto 90.922, também temos a questão da lei de criação, né? Isso, é a lei de criação dos conselhos, né? Essa lei é de 2018, é uma lei que estabelece, que na verdade ela vem criar os conselhos, né? O do técnico industrial é o CFT e o dos técnicos agrícolas é o CFTA. E essa lei também ela vem dizer qual seria a missão dos conselhos, né? Que é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das respectivas categorias. Então, a gente vem sempre com esse primeiro objetivo de orientar. Então, hoje em dia, a gente faz uma fiscalização muito orientativa de notificar, de fazer ações preventivas, que a gente chama, para que o técnico ele tenha essa primeira orientação, né? Logo no início, em 2019, a gente atuava muito com a coisa de conversar com o técnico, de explicar. Hoje em dia, a gente continua fazendo isso, né? Apesar que hoje o nosso conselho é muito mais conhecido, graças ao nosso trabalho. E as resoluções, elas vêm para disciplinar, né? Para determinar até onde o técnico pode ir. E a de fiscalização mesmo, né? Que a fiscalização a gente atua tanto de forma preventiva, como corretiva, como punitiva também. Então, essa lei, ela vem determinar
a criação e quais seriam os objetivos, como funciona o conselho, como funciona a diretoria, enfim, é a nossa lei base. Ela também tem um caráter educativo, como você disse. Não deixa de orientar, é Isso. uma forma de você educar o técnico para que ele entenda a importância dele estar registrado, dele estar em dia com as anuidades, o pagamento das TRTs, não é isso? A questão da educação mesmo. Isso, exatamente, essa forma orientativa, né? É importante você falar sobre isso, Rosana, porque muitos técnicos acham que só o fato de estar registrado é o suficiente, digamos assim. Mas o técnico ele também precisa estar em dia com a sua anuidade, porque é uma obrigação legal. E pode até incorrer de que, se ele não venha a pagar essas anuidades, ele venha a estar na dívida ativa. Então, assim, é algo sério, né? Que precisa ser visto com atenção por parte do técnico também. E quem acompanha tanto o CRT-RN em Ação, nosso podcast, quanto nossas redes sociais, sabe das ações que o CRT-RN tem feito quanto a essa orientação. Tanto nas escolas técnicas quanto nas empresas, o CRT-RN está presente, aí levando orientação para os estudantes e para os profissionais técnicos, tanto sobre a legislação, as atribuições de cada profissional, de cada modalidade, quanto sobre as legislações de registro, cadastro, de anuidade, todas essas coisas. Quem acompanha o CRT-RN nas redes sociais sabe o quanto o CRT-RN tem atuado nessa área. Exatamente. E assim, além das redes sociais, no próprio site você vai encontrar o decreto 90.922 na íntegra, Isso. a lei de criação 13.639/2018, né? Tudo isso que a gente está trazendo aqui, a gente está trazendo de uma forma mais mastigada, vamos dizer assim, né? Mas que pode ser acompanhado lá de forma integral. Você tem o acesso no nosso site, né? É isso, Sheila? Isso mesmo, no nosso site, eu acho que dá para ver aí pela tela, né? A gente tem um print do nosso site. Então, para vocês saberem mais sobre o CRT-RN, é só ir nessa abazinha institucional. Tem a história, a diretoria, quem são os conselheiros, as comissões, quem são os técnicos industriais. Aí a gente vai ver as modalidades, os títulos técnicos, né? A legislação, o código de ética, que é imprescindível, e o calendário de reuniões. Essa parte das eleições a gente não tem mais no momento, mas para 2026 a gente vai ter novamente. Aí, deixa eu vir aqui, ó. Vamos lá. O Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos é também um arcabouço, né? É algo que a gente utiliza para verificar como está a situação dos cursos no Brasil, né? O MEC, ele desenvolve esse catálogo, ele é desenvolvido pelo próprio Ministério da Educação, e nele a gente consegue ver o perfil do profissional de conclusão, né? A carga horária, né? A legislação profissional e os pré-requisitos para ingresso. A gente também tem nele aquela tabela de equivalência, né? Isso, porque os cursos, às vezes, eles são atualizados e troca o nome, mas a grade segue, né? Exatamente. Essa equivalência é mais ou menos isso, né? Isso, essa tabela. Aí nele a gente consegue, assim, às vezes tem um curso muito antigo que, sei lá, às vezes... deixa eu ver aqui um exemplo... Enfim, às vezes é um curso que tinha um nome que naquela época era pertinente e hoje em dia não é um nome que se adequa mais à realidade atual. Então, eles fazem uma equivalência, né? A gente tem uma tabela que a gente verifica, olha, tal curso em tal ano era com esse nome e hoje em dia ele tem outro nome, mas é a mesma coisa. Então, a gente analisa com base nisso e também com base no histórico, porque a atividade do técnico ela é muito dinâmica, né? Então, esse catálogo, a gente está na 4ª edição, ele é atualizado com frequência. Geralmente, o curso técnico, ele tem, por base, assim, 1.200 horas, mas a gente tem curso com 1.000 horas. A gente tem curso que no passado já foi com 800 horas. Então, assim, ele nos dá esse amparo, assim, para que a gente possa verificar direitinho e para que a gente possa analisar a documentação e não cometer nenhum engano com o técnico. Agora eu vou passar para a Resolução 141, né, que é a resolução que nos ampara
como regional, é uma resolução do próprio CFT, e ela estabelece os procedimentos e os requisitos para o registro da pessoa física, né? No caso do nosso Conselho Regional, a gente usa por base essa resolução. Essa resolução, no passado, ela já foi uma resolução 44, ela já foi uma resolução 88. Ela vai Ela vai alterações. sofrendo Ela vai alterações. sofrendo alterações de acordo com os casos concretos que vão aparecendo, porque a gente trabalha com a atividade do técnico e, como eu falei, é uma atividade muito dinâmica, então a gente precisa se adequar. Isso, E vai essas- atualizando, na verdade, Exatamente. né? A realidade. E essas resoluções, elas vão sofrendo essas atualizações de acordo com o tempo, e é importante mesmo, porque a gente vai percebendo que, olha, apareceu um caso assim, então a resolução ela precisa nos amparar nesse caso. Nesse caso. Então, a resolução, ela estabelece 2 tipos de registro, e ela, na verdade, ela é bem ampla, e ela fala sobre a documentação que é necessária quando você é diplomado no exterior, que você precisa fazer uma revalidação no Instituto Federal para que aquele diploma seja traduzido. Ela fala do profissional que nasceu no exterior, mas foi diplomado aqui. Então, são várias situações bem específicas, mas o que a gente mais recebe é profissional brasileiro diplomado no Brasil. Isso aí é 98% dos casos, certo? E ela nos ampara nesse sentido. Ela nos diz que existem 2 tipos de registro, que é o definitivo. Esse registro definitivo é quando a documentação está toda correta, o diploma está todo correto, a autenticidade correta, enfim, toda a documentação. E tem um provisório. A situação do registro provisório é a seguinte. Eu sou um profissional, eu terminei o meu curso agora, meu diploma ainda não foi emitido, mas eu já preciso trabalhar. Então, com base nisso, para não prejudicar o profissional, a nossa resolução ela já nos ampara nesse sentido. Então, esse profissional ele pode fazer o registro de maneira provisória, ele vai apresentar uma declaração da instituição de ensino, a gente vai verificar a autenticidade, obviamente, tanto da declaração como se ele fez o curso direitinho, se ele concluiu a carga horária, enfim. E, estando tudo certo, ele vai ter esse registro emitido de maneira provisória. E aí ele tem até 1 ano para poder enviar a documentação que é solicitada para que a gente possa transformar esse registro de provisório para definitivo. E aí também tem uma possibilidade de prorrogação de prazo, que a resolução fala direitinho. Mas é interessante que o profissional ele consiga cumprir isso nesse prazo, nesse primeiro prazo de 1 ano, certo? Sim. Deixa eu Sharon, dar... quem tem a carteira provisória, o registro provisório, consegue emitir TRT, consegue fazer tudo que o profissional com a definitiva consegue fazer? Ele consegue fazer absolutamente tudo. A única diferença é que lá na carteirinha dele vai ter registro provisório. Mas ele consegue emitir tudo. TRT, ele consegue emitir anuidade, ele consegue emitir a carteira, ele consegue entrar no sistema, enfim, fazer tudo normalmente. Ele só tem esse prazo, é um prazo um pouquinho maior, para que ele consiga regularizar a situação dele completamente e o registro dele seja transformado em definitivo. É interessante, né, que, como você disse, as resoluções, elas vêm do CFT, né, ela não, todos esses passos, passo a passo, essas etapas, como você disse antes, não sai da cabeça da gente lá do CRTRN. É preciso que o técnico entenda que tudo isso já tem uma base legal, tem as resoluções, como você disse, que ampara todos esses procedimentos. Né? A gente... Exatamente. E é importante que o técnico esteja consultando as resoluções Exato. para saber o que ele pode e o que ele não pode fazer, até onde vai o direito dele. Quando a gente emite o registro, o pessoal do atendimento envia um e-mail para o profissional para que ele tenha ciência de que ele tem que fazer o pagamento de suas anuidades e quais são as resoluções. Então, o profissional ele já é registrado e informado no mesmo momento. Aí, cabe ao profissional entrar lá no e-mail, ter essa curiosidade, né, de entrar no e-mail, verificar direitinho. A gente manda o link da resolução para que ele possa... Conhecer a resolução a qual a área dele pertence, né? Isso, tem também as resoluções da própria área de atuação, porque a 141, ela é um pouco mais genérica. Ela é com relação a registro especificamente. Mas o profissional que é um técnico e eletrotécnico, ele tem a sua resolução própria.
o de edificações tem a sua resolução Resolução própria. própria. Então, tudo isso eles têm que ter essa ciência, né? Porque o conselho, ele vem disciplinando também. Então, a disciplina que a gente impõe é com relação a essas resoluções, que ele vai atuar de acordo com a área dele. Então, ele tem umas limitações, né? O técnico em o técnico em edificações só pode construir até 80 metros quadrados. Então, ele precisa ter essa ciência, né? Isso. Bom, aí a resolução 41, ela traz isso, né? E a gente tem aqui, né? Como obter o registro profissional. Então, a gente tem alguns passos. O passo 1 é entrar no nosso site, que é o site do CRTRN, e na abazinha de registro, se fica no cantinho direito, assim, né? A gente já está acostumada. E o terceiro passo é conferir a documentação necessária. Aí você pode fazer isso tanto pelo site do CRTRN quanto pelo site do próprio CFT. Vai lá no site do CFT, coloca registro profissional, preenche com os dados e anexa a documentação. Então, no nosso site, a gente ainda coloca, vou até passar aqui, a gente coloca assim, ó, registro profissional, a gente coloca todas as informações da documentação. Então, o profissional, quando ele vai, antes de clicar aqui para realizar o registro profissional, ele já tem noção de toda a documentação que é para enviar. Então, tem que ser tudo. Que é algo que acontece, assim. O que pode retardar a emissão do registro do profissional? Se ele acabar enviando a documentação com algumas pequenas falhas. Exemplo, envia o diploma, mas não envia frente e verso. A gente precisa analisar o diploma frente e verso. Porque na frente tem os dados do profissional, né? E no verso tem os dados da instituição de ensino. Então, a gente precisa do diploma frente e verso. Até o códigozinho que autentica aquele diploma, né? Tá atrás, normalmente, né? Exatamente. Então, a gente precisa do diploma frente e verso. Toda a documentação a gente precisa frente e verso. Então, você vai enviar o RG. Eu ia dizer isso agora, ilegível. Exato. Porque às vezes você manda uma foto, a foto ficou lá, turva, você não tem o que você fazer com aquela foto, né? Então, mesmo. Vai atrasando mais ainda o processo, né? Exato. Então, assim, vai enviar o RG, envia frente e verso. O RG, o que a gente pede? Que tenha sido emitida no máximo 10 anos. Porque, às vezes, é uma pessoa jovem, está saindo do ensino técnico agora, e o seu RG, se for muito antigo, tá aquela fotozinha de criança. Então, você não quer que apareça na sua carteira profissional uma foto de criança. E, às vezes, também é uma pessoa com mais idade, e aí a foto, às vezes, é preto e branco. Meu pai, ele ainda usava o RG com a foto preta e branca. Eu disse, não, vá fazer outra. Exatamente. Então, assim, o técnico, ele tem que apresentar a documentação toda certinha, porque é um documento. A sua carteira profissional é um documento. Então, ele precisa ter lá toda a documentação correta. A foto que vai ficar lá na sua carteirinha, que a gente pede uma foto também, 3x4. Sim. Então, tem que ser uma 3x4 padrão documento, com fundo neutro. Então, assim, nada de enviar foto na praia, uma selfie. De óculos. Com óculos, boné. Não pode ser assim. É a foto que vai estar em um documento. Então, é importante que o técnico tenha essa visão. Então, a gente solicita foto padrão documento. Eu vou até voltar aqui para falar um pouquinho da documentação. Então, o diploma, o certificado, né? Frente e verso, o histórico, todas as páginas, a carteira de identidade, frente e verso, o CPF, às vezes, já vem na identidade, né? As mais novas já tem. Exatamente. Então, basta enviar o RG. Aí, o título de eleitor também, frente e verso. A certidão de quitação eleitoral, que é retirada do site da Justiça Eleitoral. Então, se você estiver em dia com suas obrigações eleitorais, é só ir lá, digitar seus dados e a certidão é emitida na hora. Aí, deixa eu ver o que mais. A gente tem aqui quitação de serviço militar, que é o reservista, quando brasileiro, que no caso é para homens. E comprovante de residência atualizado, no máximo emitido há 3 meses. E a foto 3x4. Esse comprovante de residência, ele tem que ser em nome do profissional? Se, por exemplo, é jovem, mora com os pais? Não obrigatoriamente. Não. A resolução, ela não estabelece que tem que ser no nome do profissional. Então, pode ser o comprovante de residência no nome da sua esposa, no nome do filho, nome do... Enfim, no nome de qualquer pessoa, tranquilo. Do pai, da mãe.
Em relação à residência, lá você mostrou, que pode ser feito também ao registro entrar pelo site do Do CFT, CFT. né. Mesmo o CFT sendo lá de Brasília, como vai para o nosso regional, ele filtra a partir da hora que o Isso. técnico coloca o endereço e filtra e leva para o CRTRN, no caso? Pronto. Ótima pergunta. No caso do profissional, quando ele faz o registro por qualquer site, pode ser até pelo nosso mesmo, ele vai ter que preencher com o endereço. Quando ele coloca o endereço daqui do RN, então automaticamente vem para o nosso sistema. Se acontecer do profissional colocar, já aconteceu uma vez, o profissional, ao invés de colocar o endereço dele, ele colocou o endereço da instituição de ensino. E a instituição de ensino, ele não morava aqui no RN, ele morava, acho que no Piauí, já é de outro regional, mas ele colocou o endereço da instituição de ensino. Aí veio para cá. Mas o registro do profissional, ele tem que ser vinculado ao domicílio dele. Então, a gente teve que enviar de volta para o regional de lá, para que eles pudessem finalizar o registro do profissional. Entendeu? Então, o profissional fica registrado no regional que ele Da jurisdição mora, do domicílio, exatamente. mas ele pode atuar em todo o Brasil. Ele pode atuar em todo o Brasil. Isso é uma coisa boa com relação ao nosso sistema, porque em alguns outros conselhos o profissional precisava de visto para poder atuar em outro estado. E aqui não, conosco ele pode atuar em qualquer estado do país. Isso assim, não tem essa limitação. Agora, ele vai estar vinculado ao regional do domicílio dele. Então, existem muitos profissionais que, como aqui a gente mora pertinho da Paraíba, Sim. aí tem profissionais que eles moram aqui, mas vão até ali na Paraíba para fazer algum serviço, alguma obra. Aí, nesse caso, eles vão lá, fazem o serviço ou obra, emitem o TRT de obra e serviço, e esse TRT ele fica vinculado ao regional de lá. Se, por acaso, eles moram na Paraíba e vêm até aqui, o Rio Grande do Norte, para fazer um serviço aqui, quando eles emitem o TRT fica vinculado ao endereço do serviço. Então, fica vinculado ao CRT-RN. Entendeu? É um sistema todo integrado. Exatamente, é tudo integrado. Então, a gente consegue movimentar entre os regionais, né? Para que o técnico não seja prejudicado. E o técnico consegue atuar no Brasil inteiro. E de forma tranquila, né? Porque assim, ele não precisa pedir um visto, uma liberação em outro regional para poder trabalhar, né? Exatamente. Então, o técnico tem mais liberdade, né? Aí, pronto, aqui como é no nosso site, né? Tem a documentação, é só clicar ali para preencher o registro e preencher com seus dados. Então, vocês podem ver que a página de preencher dados é igualzinho essa que está aparecendo. Ele vai colocar nome, CPF, enfim, é importante verificar se os dados estão corretos na hora que for preencher, principalmente e-mail, tá? Porque se o e-mail estiver errado, a gente encontra um pequeno problema nesse sentido, porque o primeiro canal de comunicação que a gente tem com o profissional, né? É o e-mail. Então, o profissional ele recebe tudo através do e-mail. Então, se o profissional, se houve alguma pendência com relação à documentação dele, a gente manda para o e-mail dele solicitando a documentação. E, nesse caso, se ele colocou um e-mail errado, ou então um e-mail que ele não utiliza mais, ou um e-mail de terceiro, fica difícil, né, ele finalizar esse registro. A comunicação fica bem complicada, exatamente. Né? Aí, nesse caso, assim, é importante que o profissional tenha muita atenção na hora de preencher seus dados, verifique direitinho antes de cadastrar, né? Depois de fazer esse cadastro... Periodicamente, é importante também atualizar o com toda cadastro, certeza. Né? Se você... Porque, às vezes, você muda de domicílio. Tem que telefone, ir lá fazer... né? Tem gente que muda de telefone como troca de roupa, né? Exatamente. Então, nesse caso, é importante que o profissional ele tenha sempre seus dados atualizados, porque é o portal de comunicação que ele tem com o conselho. É basicamente o e-mail e o telefone quando ele entra em contato por WhatsApp, alguma coisa assim. Mas, de toda forma, é imprescindível que todos os dados do profissional estejam atualizados. Às vezes, a gente precisa enviar uma notificação. Aí, a gente envia por e-mail e, se for um e-mail de outra pessoa, e essa outra, se for um e-mail de terceiro, digamos, essa outra pessoa vai abrir o e-mail. Ali, a gente já tem uma ciência da notificação. Mas não foi feita pelo profissional, porque o e-mail que está lá é um e-mail de terceiro.
A pessoa pensa logo que é um golpe. Exatamente. É. Então, precisa ter muita atenção nesse sentido. Colocar os dados bem direitinho, revisar, para que a gente possa ter essa comunicação segura com o profissional. Depois dessa parte aqui, em que ele preenche os dados, a gente tem também a situação de que o profissional tem que anexar a documentação e, por fim, ele paga uma taxa, que é a taxa de análise. Eu vou passar os valores no final da apresentação, certo? Então, nessa taxa de análise, é uma taxinha que ele paga para que o regional possa analisar a documentação dele. Então, a gente vai verificar a autenticidade. São quantos dias, em média, para essa análise? Olha, a gente tem, na resolução não estabelece nenhum prazo, mas a gente tem, por convenção, um prazo máximo de 7 dias úteis. Mas hoje a gente consegue fazer isso em, no máximo, 2 dias úteis. No máximo. E isso é um prazo muito bom. Dificilmente você vê isso em outros, E assim, outros se conselhos. tudo tiver Se em tudo tiver ordem, ok. vai mais rápido. Isso, pelo menos, eu penso que Exatamente. é até uma coisa lógica. É. Se você coloca, anexa tudo bonitinho, como a gente disse, frente e verso, Legível. legível. Então, é mais fácil dessa análise Uhum. acontecer mais rapidamente. Isso mesmo. Esse prazo que eu estou passando, ele é para quem está com a documentação toda correta. Mas se tiver alguma pendência, principalmente no que se refere à autenticidade do diploma, a gente tem que verificar com a instituição de ensino ou com a Secretaria de Educação. A gente fica dependendo do retorno da instituição ou da secretaria. Aí o Então, prazo nesse aumenta um caso, pouquinho. o prazo pode aumentar. Então, assim, se a gente encontrar alguma dificuldade com a escola ou com alguma secretaria para responder, aí esse prazo ele pode se estender. Então, a gente não tem como dar Um prazo, né? assim, confirmar mesmo. Eu acho que até por isso a resolução ela não estabelece um prazo fixo, porque Isso. não tem como ser fixo, né? Quando a gente depende de terceiros, fica meio Fica mais difícil. complicado. Exato. Até porque eu acredito que algumas escolas elas mudam, algumas elas fecham. Acredito que você já tenha passado por essa situação e aí Exato. vai recorrer à Secretaria de Educação, Exato. né? Que também não é tão simples, né? Porque a Secretaria de Educação, imagine, Dependendo da né, demanda, né? a demanda que ela tem para atender. Exato. Pelo menos a Secretaria de Educação aqui do Rio Grande do Norte, a gente tem uma relação até próxima. Então, eles respondem, não demoram tanto, mas bom. óbvio, de acordo com a demanda, né? Então, a gente verifica, pronto. Vamos lá. O profissional enviou a documentação, a gente vai analisar, vai verificar a autenticidade. Então, onde a gente verifica essa autenticidade? No SISTEC, que é o sistema do MEC. Se não tiver no SISTEC, a gente entra em contato com a instituição de ensino e com a Secretaria de Educação do Estado, para que a gente consiga essa autenticidade. Então, se demorar muito, é como eu falei, se a gente demorar para ter esse retorno, pode ser que demore um pouquinho mais para sair o registro do profissional. Mas a gente só emite o registro se tiver a autenticidade do diploma. Isso aí não isso não é algo. A falsificação do diploma é algo que a gente vê com frequência aí, Isso, nas exatamente. instituições. Infelizmente, E né? até a oferta, né, dos cursos rápidos, né? Milagrosos. Exato. Esses cursos rápidos aí. Mas nesse caso, a gente verifica a autenticidade bem direitinho antes de emitir. Não é algo discricionário, não é algo de acordo com a nossa vontade. É algo vinculado. A gente tem que fazer, a gente tem que verificar a autenticidade e o registro só é emitido quando a autenticidade é confirmada. Certo? Aí, deixa eu ver aqui. A resolução 41, ela também fala sobre a interrupção do registro, que é algo que é importante falar para o profissional para que ele tenha essa noção. O que acontece? Tem muito profissional que, no início da carreira, ele começa a ter muito serviço. Isso aconteceu muito na pandemia. O profissional estava com muito serviço e depois da pandemia deu uma caída, né? Parou de ter tanta demanda. Aí ele parou de usar, digamos assim, eles argumentam isso, né? Eu parei de usar o meu registro. Ou seja, ele parou de atuar como técnico durante aquele período. Então, cabe ao profissional, numa situação como essa, no momento em que ele não está atuando como técnico, solicitar a interrupção do seu registro. Caso contrário, as anuidades elas continuam sendo cobradas. Por quê? Porque a gente tem uma lei que nos ampara nesse sentido. É uma lei que diz que basta o profissional estar inscrito, basta o profissional estar ativo,
para que a anuidade seja cobrada. Então, nesse caso, a gente tem situações de profissionais que estão entrando na dívida ativa, porque lá atrás não solicitou a interrupção do seu registro. E quando interrompe, pode voltar a qualquer momento. Pode, é só ele reativar. solicitar a reativação do registro. Aí ele paga uma taxazinha e pronto, fica atuando como técnico novamente. Então, o profissional ele tem essa possibilidade de interromper o registro. E tirar aquele custo, né? Exatamente. Porque durante o período da Evita interrupção... dor de cabeça de depois, porque eu estou devendo, eu não estava usando, não estava atuando, mas se o seu registro está ativo, teoricamente se entende que você está atuando. É você Exato. que tem que dizer ao conselho, não estou atuando, eu quero interromper o registro. Exatamente. E o profissional, né, durante o período da interrupção, ele não é cobrado com relação àquele período em que ele está interrompido. Agora, se ficou alguma pendência anterior à interrupção do registro, aí, nesse caso, ele pode vir a ser cobrado pelas vias legais, né? Como é o caso aí da dívida ativa. A gente tem alguns profissionais que estão interrompidos, mas entraram para a dívida ativa, né, na fase de cobrança administrativa, exatamente porque não quitaram as... Dívidas anteriores. Exatamente, as anuidades que ficaram pendentes antes da interrupção. Mas durante o período da interrupção ele não é cobrado, tá? Durante aquele período mesmo. E aí, para solicitar a interrupção, o profissional ele tem alguns requisitos, né? Ele não pode estar ocupando nenhum cargo ou emprego para o qual seja exigida essa formação profissional, né? Como técnico industrial. Sim. Ele não pode estar com auto de infração em aberto. Ele não pode ter nenhum termo de responsabilidade técnica sem ter sido baixado, porque assim, o profissional ele vai lá, emite o termo de responsabilidade técnica, digamos, eu vou fazer um serviço aqui no estúdio e eu vou usar, esse serviço vai ter a duração de 2 dias. Aí, quando acabar o serviço, o que é que eu tenho por obrigação fazer? Ir lá no meu ambiente profissional e solicitar a baixa daquele serviço. Aí, às vezes, o profissional tem, sei lá, 1000 serviços que ele já fez, 1000 TRTs que ele já fez. E ele quer solicitar a interrupção. Aí, ele não consegue solicitar a interrupção porque esses TRTs não foram baixados. Então, quando ele vai lá no ambiente dele, tem 1000 TRTs para ser baixados. Aí ele tem que pedir a Ele baixa. tem que pedir a baixa de um por um. E ele tem que aguardar ser baixado pelo regional. Então, a gente tem uma demanda muito alta de baixa de TRT exatamente por isso. Porque o profissional, ao invés de ele solicitar a baixa assim que termina, ele acaba vai deixando e acumulando, né? Aí vai acumulando. E quando ele precisa, nem sempre a gente consegue atender de prontidão por causa da demanda. Então, é importante que o profissional tenha essa noção de, fez o TRT, o serviço acabou, solicita logo a baixa, para que você tenha... assim, aquele TRT, ainda, quando você baixa, ele já vai para o seu acervo. E muitas vezes eles precisam, acho que para algumas licitações, pede o acervo técnico, e aí quando o cara tem um acúmulo desse, fica difícil, né? Fica difícil. Ele fica aperreado, mas acabou o serviço, solicita a baixa. Solicita a baixa do TRT. Assim que solicitar a baixa, aguarda a fiscalização atender a baixa. Quando for atendida, aquele documento ele já vai estar no seu acervo técnico. Então, isso aí, a qualquer momento, o profissional já pode fazer a CAT, né? Que é a certidão de acervo técnico. Existem 2 tipos, com atestado e sem atestado. Com atestado... já passando aqui para fiscalização. Já. Então, vamos lá. CAT, existem 2 tipos. CAT com atestado. Aí, essa CAT é o acervo técnico do profissional. Com atestado, ele vai pedir o atestado ao contratante. Aí, o contratante vai emitir lá um documento, que é um atestado de capacidade técnica, de que aquele serviço foi feito, foi primoroso, que deu tudo certo. Aí, nesse atestado, tem todas as informações que constam no TRT. Então, existe esse tipo de CAT. E a gente tem a CAT sem atestado. Aí, a CAT sem atestado, ela só vem referenciando os TRTs que foram baixados e que o profissional escolheu, que é para comprovar que ele fez aquele serviço. Sim. Certo? Então, basicamente, numa linguagem bem popular, é isso.
certificado com atestado e sem Sem atestado. atestado. Não conste como responsável técnico por empresa registrada no CRT. É outro pré-requisito. O profissional ele não pode estar vinculado como responsável técnico a nenhuma empresa para pedir a interrupção, certo? Então, se eu for estiver sendo responsável técnica de uma empresa, eu primeiro solicito a baixa dessa responsabilidade técnica para que só então eu consiga interromper o meu registro. Tá bom? Ok. Aí vamos lá. Aqui a gente vai para uma parte de pessoa jurídica, né? Eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinta. Tá aparecendo para vocês aí um trechinho da resolução. Essa resolução, ela dispõe sobre o registro da pessoa jurídica aqui no nosso conselho. Existem 3 tipos, né? De acordo com as atividades que a empresa desenvolve. E a gente cadastra isso quando vai fazer o registro da empresa. Quando vai... a gente vê, de acordo com os quinais, né, as atividades que a empresa desenvolve e tenta encaixar em um desses tipos, de acordo com essas atividades. E aí só será concedido o registro à pessoa jurídica cuja denominação for condizente com suas finalidades e quando seus responsáveis técnicos tiverem atribuições coerentes com os objetivos sociais da mesma. Então, o que acontece? A gente tem, às vezes, uma empresa na área de construção civil. Quem pode assumir a responsabilidade técnica? Olhando assim, se tiver lá atividades só relacionadas à construção civil, um técnico em edificações, por exemplo. Então, o profissional que vai assumir a responsabilidade técnica daquela empresa, ele tem que estar diretamente ligado à área que ela desenvolve. Eu não posso colocar um técnico em informática para falar sobre construção, para ser responsável técnico sobre construção civil. Isso é exorbitância, né? E até não tem muita lógica. Eu acredito que acontece, mas não tem lógica, né? Não, mas assim, com a gente não pode acontecer, entendeu? Porque quando a gente vai emitir o registro da empresa, a gente analisa nas atividades se o responsável técnico ele pode assumir pelo menos uma dessas atividades. E que, de preferência, seja principal, para que a empresa esteja amparada nesse sentido. Então, eu tenho uma empresa que desenvolve atividade de instalação e manutenção elétrica. Qual é o profissional que é o indicado numa situação como essa? Principal, técnico em eletrotécnica. Mas aí a gente tem também o técnico em eletricidade. Aí isso tudo vai dependendo de acordo com... Vai depender de acordo com as atividades que a empresa está desenvolvendo, entendeu? Aí aqui a gente tem também, ó, a responsabilidade técnica por qualquer atividade exercida no campo dos técnicos industriais é sempre do profissional dela encarregado. Então, assim, a responsabilidade técnica é de quem? Do profissional. Então, é importante que a empresa sempre esteja atenta ao profissional que ela está contratando como responsável técnico. Ele precisa ter o TRT direitinho, a empresa precisa estar registrada. Ele precisa emitir os TRTs quando ele estiver atuando como responsável. Então, eu tenho uma empresa e eu tenho um responsável técnico. Aquele responsável técnico, toda vez que ele for fazer um serviço, ele tem que emitir o TRT de obra e serviço. E eu tenho por obrigação cobrar dele que ele faça essa emissão. Muitos técnicos acham que ele está registrado profissional e está registrado já baixa, né? Mas não, a empresa também está registrada para estar exatamente tudo legal. Isso, a empresa ela precisa estar registrada em um conselho de acordo com as atividades que ela desenvolve. Então, se o responsável técnico for um técnico, aí é conosco. Ela pode se registrar aqui. Mas se for um engenheiro, por exemplo, aí é no CREA. Então, nesse caso, a gente precisa ver quem está sendo a pessoa, quem é a pessoa que está assumindo aquela responsabilidade técnica. Se for um técnico, registra com a gente. Um técnico industrial, eu digo. Então, aqui a gente vê que a pessoa jurídica deve, no prazo de 10 dias, promover a substituição do responsável técnico no caso em que ela... digamos assim, eu sou responsável técnico, eu assinei um contrato de 1 ano com uma empresa e ela vai renovar esse contrato. Ou então ela não vai renovar, ela vai contratar outro técnico. Então, a pessoa jurídica, a empresa, ela tem por obrigação, dentro de 10 dias, apontar um novo responsável técnico. Essa é a obrigação da empresa. Por quê? Porque senão ela vai estar atuando sem responsável. E aí, nesse caso, a fiscalização, identificando que a empresa está nessa situação, ela vai
notificar o profissional, aliás, notificar a empresa, e se a empresa não regularizar, ela vai autuar a empresa, certo? Então, é importante que a empresa ela atue dentro do que é preciso, né? Aí a gente tem aqui que não é uma novidade, mas é algo que veio a beneficiar o técnico, né? Que um profissional ele pode ser responsável técnico por 4 pessoas jurídicas, além da sua empresa individual, somando-se 5. Então, às vezes, a gente tem aqui profissionais que têm uma empresa própria e assumem responsabilidade técnica de outras empresas. Então, nesse caso, ele pode assumir 4 de terceiros e uma dele. Esse é o limite máximo. Assim, se passar disso, aí a gente tem que passar por uma situação de enviar para a comissão para ver se a comissão autoriza que aquele profissional ele possa assumir mais do que as responsabilidades técnicas estabelecidas. Aí outra coisa que a gente tem que ver nesse sentido é que o profissional ele tem que ter espaço para que ele possa desenvolver essas atividades, para que ele possa assumir as responsabilidades técnicas. Então, a gente analisa sempre se há compatibilidade de local, no caso de deslocamento, e de horários. Porque os horários, eles não podem se chocar. Eles não podem ser... Eu não posso dizer que eu estou em Natal, assumindo a responsabilidade de uma empresa X, e no mesmo momento, eu estou em Mossoró, assumindo a responsabilidade de uma empresa Y. Não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente ainda não conseguiu isso. Quando você falou, pode ser responsável por 4 pessoas jurídicas, além da sua empresa, eu fiquei calculando aqui, né? Uhum. Eu fiquei calculando mentalmente. E é exatamente isso. O negócio tem que estar tudo bem ajustadinho, bem ajustado, para que o profissional ele possa assumir a responsabilidade técnica e, assim, de uma maneira bem séria, né? É responsável, né? Responsável, muito bem. Essa é a palavra, de uma maneira responsável. Para ver como essa questão tanto da análise, tudo isso é uma coisa bem minuciosa, né? A gente tem que olhar bem direitinho a documentação. Vou até falar aqui sobre a documentação, né? Que é para fazer o registro da empresa. A gente analisa o contrato social, ou a certidão de MEI, se a empresa for MEI, ou o ato constitutivo da empresa. A gente analisa também o comprovante de endereço, que deve ser do responsável técnico, não é da empresa, é do responsável técnico, porque as informações de endereço da empresa a gente já tem no contrato social. O TRT de cargo e função, que é o documento emitido pelo técnico, que será o responsável. Então, o técnico ele precisa estar devidamente registrado para que ele consiga, com anuidade em dia, para que ele consiga emitir o TRT de cargo e função. Então, para que ele consiga emitir esse documento, ele precisa estar registrado, certo? E o comprovante de vínculo entre a empresa e o responsável técnico. O que acontece muito? Com a gente recebe muito contrato de prestação de serviço. Pode, desde que seja um contrato entre as duas partes, com todas as informações das duas partes, assinado pelas duas partes, enfim, então, desde que seja um contrato formal. Aí a gente consegue, a gente aceita esse documento e consegue cadastrar a responsabilidade do profissional e registrar a empresa. Porque no momento que a gente registra a empresa, a gente também já cadastra o responsável técnico. Aí o período depende do contrato. Digamos, eu tenho uma empresa e eu vou, junto com Marina, vou contratar a Marina para ser técnica da minha empresa. E aí eu contrato a Marina por 2 anos. No contrato está lá 2 anos. Marina, quando for preencher o TRT, ela tem que colocar lá data de início, dia de hoje, data de fim, daqui a 2 anos. Todos os dados têm que estar equivalentes. Se tiver algo divergente, a gente não aceita, a gente manda para correção. Então, é importante que tenha sempre essa atenção. Eu não posso dizer no contrato que eu estou contratando ela por 2 anos e no TRT ela acabar preenchendo com 1 ano. Não pode ser assim. Então, é importante que se tenha atenção e cuidado nesse sentido, porque é um documento. Assim como para o profissional, para a empresa também. Exatamente. Então, é importante que o contrato seja firmado e o profissional ele preencha o TRT de acordo com o que tem no contrato.
Entendeu? Aí, não é muita documentação, são 4, mas assim... bem são 4 documentos, mas assim, tem Mas- muitos detalhes que a gente precisa analisar, certo? E aí o profissional vai entrar no nosso site, também vai lá em registre-se, o profissional ou o representante da empresa, né? Vai lá em registre-se e tem lá, registro empresa. Tem falando a documentação e é só clicar para realizar o registro. Então, vai preencher os dados, ó, do mesmo jeito como é o do profissional. Não tem muita diferença, só que você vai preencher os dados da empresa. E aí é novamente importante... anexa os documentos lá no final. Isso. É importante frisar a situação do MEI. O MEI é o profissional que ele tem, de acordo com a resolução 64, que é uma resolução específica para o MEI, quando ele solicita o registro, ele tem um desconto de... Perdão, ele tem isenção, na verdade, com relação à taxa de análise e ao TRT de cargo e função. Interessante. Aí, nesse caso, ele não paga nem a taxa de análise da empresa, quando vai solicitar o registro, e nem o TRT de cargo e função, certo? Então, esse aí é um benefício do nosso conselho para o MEI, porque a gente entende, né, a necessidade. Tem que incentivar o mercado, né? Isso. Exatamente. E aqui a gente tem uma situação de valores, né? Os valores e as taxas que são cobrados. A gente tem um valor de 2024 e eu já trouxe a novidade. Que é o valor... A novidade é 2025. 2025. Então, a gente tem aqui o valor para 2024, R$ 337,40, o valor da anuidade. Quem faz o primeiro registro tem 90% de desconto na primeira anuidade. Isso esse ano. Aí, para o ano que vem, tem outra novidade, que é 90% de desconto na primeira e para o ano subsequente, 50% de 50%, desconto. olha aí. Aí já é outra novidade. A taxa de análise da pessoa física hoje está no valor de R$ 63,83 e ano que vem vai para R$ 66,20. E a taxa de análise da pessoa jurídica, que apesar da documentação ser menor, assim, em questão de quantidade, é muito mais burocrático e mais difícil de analisar. Então, a taxa de análise da pessoa jurídica hoje é de R$ 310,93 e vai para R$ 322,47. Isso. E aí, o pessoal, chegando aqui final de ano, o pessoal já tem que se preparar para a anuidade Para o ano que vem, 2025. exatamente. Quais Aí, são aí os Descontos? descontos disponíveis para os profissionais já estarem aí se organizando para a anuidade? Marina, 15% para janeiro, 10% para fevereiro. Normalmente. E em março é o valor integral, você pode parcelar em até 5 vezes. Isso se pagar em cota única. Cota 15% única. em janeiro, se pagar o valor Isso. integral até o último dia de janeiro, Isso, até dia 10% 31 de 31 de janeiro. 10% até 28 de fevereiro. Isso, em Pagamento março integral. o valor integral. Eu acho que não tem, se eu não me engano, não tem 5% em março, não. Eu acho que é o valor integral, Integral. sem juros, porque quando chega em abril, eu já começa a cobrar juros e multa. E Então se programem para pagar antes. né? Exatamente. esse É melhor parcelamento, desconto em 15%. ele tem que ser feito, tipo, no primeiro mês, é isso? Para dar 5 parcelas? Ou... Ele tem que ser feito a partir de janeiro, Janeiro, né? aí conta 5 parcelas, no caso vai até maio. Aí se fizer em fevereiro, aí conta 4 parcelas. Aí se fizer em março, são 3 parcelas e assim por diante. Então, o interessante é, se olha for aí. parcelar, começa a parcelar a partir de janeiro. Se for pagar em cota única, que é melhor, paga O em desconto janeiro. é maior, né? Em janeiro, Exatamente, então... paga em janeiro que o desconto é maior. Pois é, já é, né? Um bom desconto, né? Exatamente. Sem contar essa questão do desconto para primeira anuidade, né? E a subsequente, A né? subsequente de 50% para o primeiro registro, tá? A primeira vez que o profissional está fazendo o registro, aí nesse caso ele tem 90% na primeira, no ano subsequente 50%. Olha aí. São Então, muitos benefícios. tem benefícios para ficar em dia com o seu conselho. Sharon, o nosso tempo, né, já passou. O bate-papo foi muito bom, muito animado. Produtivo, eu né? gostei. Eu gostaria de agradecer, Imagina. primeiramente, e eu queria que você deixasse
um recadinho para os técnicos que estão, eu acho que eles estão mais acostumados a talvez falar com você por telefone, né? Não, Isso é verdade. agora eles vão estar vendo o rostinho da Sharon. Técnico industrial, já são 4 anos aqui trabalhando junto com vocês. É um carinho enorme, é sempre um prazer. O nosso regional é muito unido, assim, nesse sentido de quando a gente fala em trabalho, a gente trabalha de verdade. E estando ali na linha de frente com o atendimento ou na fiscalização, que são os 2 setores que eu atuo, assim, eu fico muito feliz, assim, de poder lidar diretamente com o técnico, né? Às vezes a gente passa por algumas tribulações e tudo mais, mas é normal, é de qualquer situação. A gente tenta contornar tudo da maneira mais positiva possível e manter sempre o técnico muito informado, porque a gente sabe que a gente está lidando com pessoas, famílias, né? Quando um técnico liga e diz assim, olha, eu preciso do meu registro para ontem, porque eu estou numa situação em que senão eu vou perder o emprego, então a gente tenta fazer tudo o mais rápido possível para poder ajudar, porque a gente sabe que aquilo ali vai afetar diretamente na vida da família deles, então, assim, é muito gratificante também. E é isso, boas festas! Bom fim de ano, para o que vocês precisarem, a gente está por aqui, somos um regional que, assim, eu entendo, né, nosso atendimento como, assim, muito humanizado. Sim. Então, a gente tenta fazer o máximo pelos técnicos. Eu espero que vocês saibam disso, que vocês reconheçam isso, porque é, de fato, muito esforço, principalmente da equipe do atendimento nesse sentido, né? Para manter vocês sempre bem informados, atendendo da melhor forma. E aí eu quero agradecer, né? Obviamente, aos meus queridos, a Arthur, a Anelisa, a Alzira, a Luciana, que estão lá em Mossoró. E a nossa fiscalização também, que, nossa, não tenho nem palavras, assim, que é referência aí, entendam, nós somos referência. E isso é muito gratificante também. Então, muito obrigada e qualquer coisa que vocês precisarem, né, do CRTRN, estamos por aqui. Sharon, na verdade, nós que agradecemos, né? Assim, você esmiuçar, deixar mais mastigadinho essas questões de registro, cadastro, porque muitas vezes quem está lá na ponta, na base do negócio, que é o técnico que está no mercado, ele não entende como as coisas se processam dentro do conselho. E aí, a gente aqui do CRTRN em Ação, a gente tem tentado trazer as coisas de uma forma mais didática para que eles, né, absorvam rapidamente esse conteúdo. Até porque tem muita coisa ainda que é termo técnico e tal. Para a gente que está lá todo dia, não é que é fácil, mas a gente está acostumado a escutar todo dia, então você se habitua. Uhum. Mas para quem está distante desse universo, né, é importante a gente traduzir, vamos dizer assim. Não, eu acho imprescindível. Assim, muito bom a gente aqui, né, nessa mesa, tendo meio que uma conversa, porque é interessante que a gente transmita com clareza aquilo que a gente quer passar, né? Então, Isso. vai ser na linguagem coloquial mesmo, do jeito que tem que ser. Óbvio que atendendo às formalidades que são necessárias, Sim. mas eu acho que deu para entender, né? Eu acho que deu para ficar claro. E assim, e se tem ainda alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no canal que a gente vê tudinho. Tem outro tema que vocês têm dúvida, vocês também podem contactar a gente, não é isso, Marina? Exatamente. Você, técnico industrial, que tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, seja pelas redes sociais, seja pelo nosso site. Nosso site é www.crtrn.org.br e acompanhe a gente também no Instagram, @crt.rn. E não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, porque com certeza nos próximos dias nós vamos aí trazer mais conteúdos informativos para vocês. Caso vocês tenham dúvida, deixe aqui nos comentários. Podem entrar em contato por Instagram, por rede social, por WhatsApp, que nós vamos ter o maior orgulho, o maior prazer de estar aí sanando suas dúvidas. Se preparem que os próximos episódios vão ser ainda mais informativos, ainda mais claros. Mais dinâmicos, né? E aí, é só agradecer a você que acompanhou mais um episódio do CRTRN em Ação.
Muito obrigada também a Sharon, que com muita Eu que clareza, agradeço. muita clareza aqui, ela consegue transmitir tudo com muita clareza para você, técnico industrial. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um CRT-RN em ação. Eu quero dizer para você que a gente volta com outro tema de total importância para vocês e vamos tentar cada dia mais deixar mais dinâmico esse programa. Se tem dúvidas, se tem sugestões, deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau e até a próxima.